A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui nas noites de quinta-feira para mais um vídeo. E eu quero pedir a você que já é inscrito, que já acompanha o canal, que você continue a compartilhar com quem você acredita plenamente que precisa sair de uma vida de mentiras e encarar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, dos Evangelhos e de todo o Novo Testamento, do Testamento do Senhor Jesus, até hoje, que é o nosso viver. Por isso, o nome do canal Inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, que é morte, ressurreição e salvação que nos foi dada através de Jesus Cristo. Amém? Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar aí uma notícia para você. Amanhã é sexta-feira, mas amanhã, entre esse intervalo do vídeo de quinta e de sábado, eu vou gravar um vídeo amanhã especial, né? E porque o Espírito Santo me incomodou para falar um determinado assunto. Eu ia trazer os dois vídeos hoje juntos, mas fica muita coisa para vocês verem, né, os dois vídeos. E eu sei como que é, gente. Eu sei que, né, não posso cobrar de ninguém que fique fixo nos vídeos, porque eu sei que cansa. Às vezes a pessoa vê 5 minutinhos já tá cansado de ver, depois vê o restante. Então, tipo assim, então eu vou gravar o vídeo normal de quinta-feira hoje e amanhã eu vou gravar o vídeo que o Espírito Santo pediu para que eu gravasse. Aí sábado tem o vídeo normal de novo. E antes de falar da palavra que eu tenho para trazer para vocês hoje, eu quero trazer aqui um testemunho, digamos testemunho, ou uma manifestação da minha indignação. Porque eu tenho visto, gente, algumas situações que são situações até incômodas para mim. Porque eu não tenho como missão julgar ninguém, falar mal de ninguém, ter ira de ninguém, não gostar de ninguém. A nossa carne, ela infelizmente, ela cria situações onde nós de repente nos iramos por alguém, de repente amaldiçoamos até alguém, né? Mas depois perdoamos, né? Por aquilo que conhecemos do Evangelho. Mas, infelizmente, eu me pergunto, para onde vai a humanidade espiritualmente? Quando Paulo fala, olha, se você é do tipo que ainda continua a seguir a lei, então Jesus Cristo morreu em vão. E aí eu me questiono se tudo isso que as pessoas dizem viver para Deus tem fundamento, porque todos ainda estão vivendo a antiga aliança, estão vivendo leis, mandamentos em tábuas de pedra que já não fazem mais parte do nosso viver. E aí eu tomo posse daquilo que disse Paulo. Olha, então se você quer viver embaixo da lei, Cristo viveu em vão, Cristo morreu em vão, Cristo viveu em vão, Cristo nos salvou, derramou a sua graça, o seu amor e misericórdia em vão. Então é muito difícil. E por que eu digo isso? Porque na minha forma de imaginar a situação, o Evangelho não tem nenhum tipo de dificuldade para ser entendido. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Por exemplo, o que mais a palavra tem a dizer do que quando Paulo fala, olha, até hoje ainda quando se prega o Antigo Testamento, existe um véu que cobre os olhos, a mente e o coração deles, que não os permitem ver a verdade, e aí que só serão libertos deste véu, daquilo que encobre os seus olhos, a partir do momento que se converterem a Jesus Cristo. Ou então, por exemplo, quando a gente vai lá no Antigo Testamento e fala sobre a Arca da Aliança, lá está claro que o Deus deles, que não é Deus o Pai, porque Jesus fala que o verdadeiro Deus só foi realmente conhecido através dele, só foi revelado através dele. E lá o Deus de lá dos judeus fala assim, ó, eis que construiu esta arca como uma aliança para o povo de Israel, como uma aliança para o povo judeu, então não é para nós. E eu fico tentando entender o porquê que as pessoas não conseguem entender o Evangelho. Um exemplo, né, quando eu falei dos mandamentos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Não mais os mandamentos estão escritos em tábuas de pedra, mas sim numa tábua de carne, que é o nosso coração. E aí eu fico vendo pessoas querendo o holofote, né?
por exemplo, levitas. Os levitas, então, quer dizer, se são levitas, vocês são judeus, né? Vocês são lá da antiga aliança. Levitas, né? Ou pessoas que cantam, tocam, o que quer que seja, querem atenção para eles. Líderes e pastores, né? Apóstolos, como quer que eles se auto-intitulem, que fica falando em línguas e fazendo vidência, né? Porque revelação é vidência. E a palavra fala que vidência não é de Deus. Tanto que no próprio Antigo Testamento, quando se fala de vidência, tem-se muita cautela. Então a minha indignação é saber, será que a mensagem da cruz é inspiração para viver para todos nós? Não. Será que ainda há tempo para estes, ou até mesmo você que está me vendo agora, está me falando assim que eu estou na heresia, de realmente modificar a sua vida e ter a salvação pelo nome de Jesus Cristo? Então, sabe, é como diz a palavra, né? Para você poder analisar a palavra, né? Para você buscar na verdade do Evangelho, através do Espírito Santo que nos foi deixado para nos ensinar ainda, aquilo que é verdade do que eu estou falando. Mas a minha indignação é, leiam a Bíblia, peçam para o Espírito Santo direcionamento, gente. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas a minha indignação é que as pessoas, elas ouvem a doutrina humana, ouvem as palavras do homem, glorificam os homens, aplaudem a sabedoria humana, mas esquecem de adorar, de amar a Ele, Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então eu peço a vocês muita atenção, leiam. Lê os evangelhos, depois lê lá, depois dos evangelhos, tudo aquilo que os apóstolos falaram. E vocês vão perceber que essa mentiraiada que é pregada por aí vai cair por terra. Converta-se a Jesus Cristo. Deixa o véu que está encobrindo os seus olhos cair, porque Jesus é a luz que dissipa toda a treva. Por isso que fala que tem que se converter a Jesus, porque Ele é luz e Ele vai tirar a escuridão, a treva que está nos seus olhos por causa desse véu que foi colocado aí. Tá bom? Mas vamos lá? Agora vamos para a palavra do vídeo de hoje. Segunda carta de João, perdão, estava falando em Coríntios. O Espírito Santo tem me direcionado para falar para vocês sobre o primeiro livro de João, a primeira carta de João, a segunda carta de João, vai entrar na segunda carta de João. E a segunda carta de João, eu vou ler os versículos 4 ao 6, tá bom? Então vamos lá, anota, depois você vai para o seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo, para que você realmente entenda tudo aquilo que está sendo dito. Acompanhe na sua Bíblia. Peça para o Espírito Santo que você tenha a visão clara do que está dizendo ali. É muito importante isso, gente. E como eu falei outro dia, que a minha esposa até fala para mim assim, olha, fala para as pessoas aí assistir a novela Apocalipse. Sabe por quê, gente? Quando você assiste a novela Apocalipse, muito mais do que a leitura do texto de Apocalipse, de todos os capítulos e versículos e tudo mais, é uma versão que, como é gravada, então é muito mais fácil de você entender aquilo que é o Apocalipse. E você vai entender que você precisa mudar as suas atitudes para não ficar na grande tribulação e poder ser salvo, ser arrebatado. Ou então que você passe pela grande tribulação, com perseguições e tudo, mas que você se converta a Jesus Cristo e seja salvo. Isso é o mais importante. Amém? Mas vamos lá. Então eu vou ler dos versículos 4 ao 6. Na minha tem um subtítulo que é o amor fraternal. Amém? Então vamos lá. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Paro aqui, no capítulo 4. Quando fala aqui, que muitos dos seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que receberam do Pai. Vamos lá. Qual é o mandamento? Um dos. Porque, na verdade, pós Jesus Cristo, nós temos 2 mandamentos. Você sabe, creio eu. Ame o seu Deus de todo o coração e ame o seu próximo como eu vos amei. São os 2. Ele está falando aqui sobre o primeiro mandamento, né? E o segundo também, ame a Deus de todo o seu coração e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então aqui está falando que ele realmente encontrou
né? Alguns, olha só, já diz assim, alguns dos filhos que andam na verdade. Por quê? Porque até hoje é assim. Muitos andam no atalho, na mentira e na morte, como o Espírito Santo me trouxe uma palavra uma vez, como muito, assim, poucos vivem no caminho verdade e vida. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha só, aqui está falando do segundo mandamento que Jesus nos fala. E aqui quando fala, agora presta muita atenção, quando aqui fala assim, ó, que temos tido desde o princípio, não é o princípio Gênesis. Não é aquela maldição de Gênesis, Êxodo, não. Desde o princípio, é desde o princípio com Jesus Cristo. Os evangelhos, o ministério de Jesus, sua morte e ressurreição. Este é o princípio, não é Gênesis. Isso é uma coisa que não é explicado para você, que não é explicado para as pessoas que estão se achegando a Jesus Cristo. Se há um Novo Testamento e um velho que não é Velho Testamento, é Antiga Aliança, então o princípio é onde Jesus entra. Ele nasce, eis o princípio, e nos ensina tudo isso. Então, aquilo que estamos recebendo desde o princípio é aquilo que recebemos do Senhor Jesus. Deus o Pai deu seu único Filho para todo aquele que não pereça, mas tem a vida eterna. Ele amou o mundo, dando o seu Filho, para que nós recebêssemos todos esses ensinamentos, esses mandamentos. 2. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Olha só, que vocês vivam nesse amor, que é o amor ao Pai, a Deus o Pai, amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, amor ao Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, e que vocês amem. O que é amar ao próximo como ele nos amou? É você resplandecer o amor que é dado a você, através da sua vida, na vida daqueles que estão ainda em treva, mas que através do amor que você tem por essas almas, possam ver a luz. É isso o essencial da nossa vida com Jesus Cristo. Só que hoje as pessoas não querem viver para Jesus, porque a vida para Jesus é difícil. Porque no Novo Testamento, quando fala, olha, a vida como um vapor que se dissipa, ou então teremos aflições e tribulações, ou então mais para frente viveremos em perseguições, é verdade. Quem vive para Jesus Cristo é perseguido dia após dia. Mas ao final dos dias nós vemos o amor de Deus resplandecer em nos dar graça, em nos dar livramentos, em ter misericórdia por nós. E a vida sem Jesus, que é essa vida que está sendo pregada por aí de prosperidade, de revelação e tudo mais, a vida é cômoda. Sabe por quê, gente? Eu falo mais uma vez e vocês podem ter certeza que eu estou falando que é verdade. O tempo que eu vivi dentro de um terreiro de Umbanda, eu conheci o diabo, os espíritos malignos. E lá você sabe exatamente como é o mundo espiritual. Se quer revelação, já falei em outros vídeos também. A própria palavra do Evangelho fala, evidência não é algo de Deus o Pai. Não é de Jesus Cristo evidência, nem revelação. Eu quero que vocês me digam aqui claramente aonde Jesus fala sobre revelação, em nenhum lugar. Mas enfim. Então, gente, é isso. Temos que aprender a viver o amor de Jesus Cristo, viver a mensagem da cruz. Isso é o mais importante. Amém? Bom, encerro por aqui. Amanhã eu volto para este vídeo especial que o Espírito Santo pediu para que eu trouxesse. Então amanhã temos vídeo de novo no canal. E eu aguardo vocês amanhã. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite de quinta-feira. Bom descanso aí para todo mundo. Deus abençoe. Valeu. Até mais.